Boa, já está gravando, ótimo. E aí, a gente tinha esse contato direto, né? Esse tete-a-tete, podendo ver a carinha de vocês, até por essa razão que a gente pede, às vezes até porque abram as câmeras para a gente conhecer cada um. Existem alguns conhecidos, pessoas familiares, né, que estão aqui buscando um conhecimento mútuo, né? Essa responsabilidade real que é tão necessária quanto a nossa profissão, seja arquitetura, seja engenharia, né? E é muito importante conhecermos também como que fazemos não só a nossa aplicação da nossa especialidade, mas como também correspondemos aos normativos, legislações que são para a gente propostos pelos municípios, cada município, às vezes, de uma certa forma, mas acompanham sempre uma legislação federal, que é posto para o plano diretor para os municípios acima de 20 mil habitantes, né? E aí vamos seguindo. Mas aí eu agradeço a participação de todos vocês. A gente vai começar a nossa aula aqui. Deixa eu até passar para a apresentação. Seguinte, até antes da gente começar aqui, e falando aqui do nosso assunto, né, o novo plano diretor, como o Valdeci mesmo apresentou, nós estamos aqui com o nosso também professor, Hudson Fialho. Ele dá o curso de Revit dentro da instituição. É um curso excelente, traz um conhecimento fantástico que proporciona a todos vocês o que nós vamos aprender aqui no desenvolvimento dos projetos. Às vezes a gente sabe sobre a legislação, a gente sabe todas as regras, como que nós devemos corresponder, mas não sabemos, às vezes, como formatar isso para apresentar para o analista, né? Como que eu devo colocar? Coloco pelo CAD, coloco pelo Revit, uso algum outro programa? E é interessante que tenhamos essa gama, essa possibilidade de programas para serem utilizados, mas existem aqueles que maximizam o nosso trabalho. A gente sabe que desenhando no CAD é o comum, é o que todos conhecem. Antigamente se desenhava no papel, né? A gente tinha que entregar os arquivos físicos na prefeitura, e hoje em dia praticamente tudo é digital, né? Então esse digital trouxe para a gente um ganho muito grande. E aí vem, no caso do curso do Hudson, né, o Revit que traz para a gente uma aceleração no que a gente fazia no CAD, mas o que você precisava desenhar inúmeras vezes com vistas diferentes, com planos diferentes, cortes diferentes, hoje você faz praticamente um único desenho e consegue fazer ali as suas apresentações. Você quer falar um pouco sobre o seu curso, Hudson? Boa noite, pessoal. Agradeço aí as palavras do Johnston, as palavras do Valdeci. Fico muito feliz pelo reconhecimento. Mas só para ser bem breve, né, que eu não quero tomar a atenção de vocês, o quórum aqui é totalmente diferente. Mas aproveitando para falar do curso de Revit, eu só gostaria de enfatizar que o Revit ele é uma ferramenta da metodologia BIM, né? Então, hoje, tanto eu quanto Dani e John somos servidores públicos. Então, todas as esferas, seja ela federal, municipal e estadual, tendem a obedecer a partir de 2028 o decreto no qual você tem obrigatoriedade de usar essa metodologia. Então, diferentemente do CAD, que é um software de desenho, o Revit ele é um software de construção virtual. Então, fica essa deixa aí para vocês se aprofundarem um pouco mais e começarem a surfar a onda bem antes que ela comece a crescer, né? Sair com o diferencial de usar ferramentas atuais e que te proporcione ser um destaque naquilo que você desenvolva. Mas é isso aí, obrigado e bom curso para vocês. Maravilha, obrigado, Hudson, obrigado mesmo. E aí, quem se interessar, então, né, vocês entraram aqui na nossa aula, seja para acompanhar a aula inaugural, ou já como inscritos no nosso curso, né? E quem não tiver contato, a gente vai deixar, se possível, Hudson, se você puder depois colocar para a gente aí nas mensagens, só o contato da Bárbara ou lá do colégio, para eles entrarem em contato direto lá com a instituição e buscarem, às vezes, até o seu curso lá. Ou, que se preferirem, no próprio site do INAP. Conseguem todos os contatos necessários. Beleza? Obrigado, viu, gente? Obrigado, Hudson.
Pessoal, vamos então começar o nosso curso, e aí nós vamos falar sobre o novo plano diretor. É o novo plano diretor que ele nasceu, né, em Belo Horizonte. Eu não vou entrar no contexto da história de Belo Horizonte, mas que vem sendo cobrado agora esse novo plano diretor desde 2019. E aí essa é uma construção de uma ideia mundial. Então o cumprimento dessa agenda é para atender essa agenda mundial, que vai ser composta primeiro pelas grandes capitais, né? Então Belo Horizonte ela está inserida nisso, e aqui a nossa região metropolitana, os demais municípios tendem a se espelhar no plano diretor da capital. Exemplo, hoje nós temos Santa Luzia. Santa Luzia, ela já acabou adotando, ela foi a pioneira, né, que começou, então, já adotando esse novo plano diretor, e possivelmente os demais municípios devem também adotar, e aí vai ficar muito mais fácil para trabalharmos. Beleza? Antes da gente começar, eu gostaria até de apresentar um contexto aqui, como que a gente vai dar todo o nosso curso. Nós temos aqui a nossa apresentação, faremos uma introdução sobre o nosso material e seguiremos por 10 módulos. Esses 10 módulos, nós falaremos de todos os assuntos, e se vocês seguirem esse estudo que nós fazemos, que nós montamos, né, esses 10 módulos, é a mesma sequência que vocês utilizam para fazer o trabalho de vocês depois na prática. Então, fazendo o estudo de viabilidade, encontrando todas as razões possíveis dentro de um terreno, quais são as necessidades de cumprimento dos desejos e sonhos do seu cliente, a formatação do projeto, quais são os documentos necessários, e por aí vai. Nós vamos entrar em todos os assuntos. Então, é só para vocês entenderem que existe aqui uma cronologia montada, mas que também pode ser levada para a ordem prática do negócio de cada um, ok? Antes da gente começar, até para a gente nivelar e conhecer um pouquinho de cada um brevemente, quem puder ir primeiro se apresentar, só para entender quem são, a profissão, o nome, se já atuam na área. Quem pode começar primeiro, por gentileza? Olá, eu sou Scarlett, eu tenho 33 anos e hoje eu atuo como desenhista projetista na Câmara Municipal de Belo Horizonte e trabalho com projetos pessoais, já pegando na área de regularização de imóveis. Só que estou apanhando muito, porque estou fazendo isso, começando assim, já pegando e aprendendo por conta própria muita coisa, mas eu já tive umas devolutivas e eu vi que eu estou errando coisa boba, e aí eu realmente peguei o curso para eu poder estar fazendo, sendo mais assertiva e fazendo com mais eficiência esse trabalho. Não, maravilha, Scarlett, obrigado. Eu espero poder atender as suas expectativas e poder contribuir com você todo no seu trabalho aí, que com certeza vai começar a melhorar. A gente tem um conhecimento já montado e acho que vai ajudar muito nesse desenvolvimento que você faz. Você faz hoje dentro da prefeitura? Não, hoje eu trabalho dentro da Câmara Municipal, né? Dentro da Câmara Municipal. Isso, lá eu trabalho com projetos, só que essa parte de regularização são projetos que eu pego pessoais, né? Entendi. E aí lá eu trabalho fixo, e aí esses trabalhos de regularização e projetos de combate a incêndio eu pego à parte mesmo, como serviços de forma autônoma. Ótimo. Inclusive, até aproveitando aqui, cada um possui um conhecimento ímpar, né? E aí, no caso, a Scarlett acabou de demonstrar aí que ela também possui conhecimento pelo PCI, né? Combate a incêndio. É interessante, às vezes, aproveitarem quem está dentro do nosso grupo, e todos já fazem, né? Aproveitando os alunos, que comecem a, às vezes, trocar experiências e, às vezes, até oportunidade, formando parcerias. Não necessariamente que você precisa englobar todo o conhecimento e trazer todo para dentro do seu escritório. Vocês podem desempenhar o trabalho comercial junto com o seu cliente, oferecendo produtos, aqueles que vocês dominam e aqueles que você pode ofertar, aproveitando um parceiro que está contribuindo com esse trabalho e entregando para vocês para aquilo que o cliente precisa. Beleza? Tranquilo? Quem que é próximo, por gentileza? Obrigado, Scarlett. Olá, boa noite. Meu nome é Rúbia.
Eu moro em Lagoa Santa, sou desenhista projetista, já tem 20 anos que eu aprovo projeto aqui em Lagoa Santa, e tenho 44 anos, sou casada, e agora surgiu uma demanda, né, para aprovação de projeto em Belo Horizonte. Então, assim, já comecei a fazer, né, estou até com o projeto já sendo aprovado, não achei muito difícil, mas minha maior dificuldade é criar, né, ler a informação básica, né, fazer um estudo ali para apresentar para o cliente. A questão da aprovação tem algumas coisinhas, né, que eu preciso ainda me inteirar, né, porque está novo para mim, mas eu acredito, eu já paguei consultoria, mas eu acho que nada melhor do que um curso completo, né? E aí surgiu a oportunidade de estar fazendo esse curso. Eu nem sei quem foi que me falou sobre esse curso que ia começar. Alguém me falou e falou assim, ó, semana que vem vai começar. E eu entrei em contato e estou aí. Vamos ver. Não, maravilha, obrigado, Rubem, obrigado. Eu Nada. acho que vai dar muito certo para todos nós. Ah, tá, eu sou engenheiro civil. Ah, tá, eu já ia até perguntar, achei que você fosse arquiteto, engenheiro civil. E é Isso. interessante isso, porque arquiteto e engenheiro sempre trabalhando juntos. Antes a gente encarava trabalhos diferentes, mas a gente pode dividir o trabalho, sim. Obrigado. Nada. Aline Domingues. Eu vou fazer o seguinte, até para a gente não perder o foco aqui, eu vou seguir uma lista, se possível, né? E aí, a próxima agora é a Alice Domingues. Aline, né? Aline Domingues. Pode apresentar, por gentileza, Aline? Boa noite. Eu estou num lugar que está bem difícil abrir a câmera. Estou vendo o curso de um lugar pouco comum. Então, peço desculpa por isso. Na verdade, eu já fiz o curso com você e sua esposa, né? E eu gostei tanto que eu estou voltando. Eu ainda tenho algumas dúvidas em relação à vida prática, né? Do curso. Eu sou arquiteta, faço hoje projeto de aprovação para vigilância sanitária e projeto de incêndio. E aí a ideia é eu aumentar o portfólio e fazer aprovação na prefeitura também. Não, beleza. Obrigado, Aline. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Ana Paula Coimbra. Bom, próximo, Patrícia Sofal. Boa noite, eu sou arquiteta, já tenho aí mais de 20 anos de experiência, trabalho com aprovação na prefeitura, mas nunca fiz um curso específico de aprovação. Fui aprendendo mesmo com as experiências mesmo. É isso. Não, beleza. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Camila Silva. Será que a Camila está aí? Oi, boa noite. Boa noite. Na verdade, eu sou aluna do curso de Revit, né? Eu vim aqui para ver como que vai ser esse curso, para ver se eu vou realmente dar continuidade nele, mas eu conheci, inclusive, o professor lá. Mas eu sou arquiteto, trabalho na prefeitura. Como eu sou PSS, então é uma oportunidade também para, né, futuramente ter esse nicho para seguir, né? Então, eu ainda estou aqui vendo como é que vai ser nessa aula inaugural até decidir definitivamente. Obrigado aí pela vinda, Camila. Seja bem-vinda. Dani Stuart. Dani eu conheço de longa data. Você está aqui, viu, Dani? Bom, não sei se ela está aqui, né? Porque não está falando. Vamos esperar um pouquinho, daqui a pouquinho ela volta. O Hudson já se apresentou, mas vamos apresentar como aluno, né, Hudson? Também não? Aí não? Não, então vamos lá. Ingrid Lopes. Boa noite, gente.
Boa noite. Meu nome é Ingrid, eu sou arquiteta, trabalho como gerente de projetos numa construtora, e lá a gente passa por todo o processo da aprovação de projeto, né? A gente passa desde a concepção do produto imobiliário até a aprovação do projeto, que é acompanhamento de obras. Então, essa parte de legalização é uma coisa que a gente tem muito contato lá. E aí, quando eu vi a oportunidade do curso, eu achei muito interessante, né? Da gente aprimorar e saber mais sobre essa legislação de BH, que não é fácil, mas que se a gente... Assim, eu acho que ela é mais assim, a gente entender os parâmetros principais, você vai encaixando ali o beabá e as coisas vão fluindo melhor. Então, é isso que eu quero aqui. Eu tenho muito contato com a lei constantemente no meu trabalho, mas eu queria aperfeiçoar. E eu acho que a gente vai conseguir. Acho que é isso. Maravilha, obrigado. Seja bem-vinda, Ingrid. Obrigada. Laura Chaves. Lívia. Oi. Oi. Oi, eu só não tô com câmera aqui. Mas meu nome é Lívia, eu sou engenheira civil. Já fiz curso com vocês anteriormente, estou aqui para aperfeiçoar mais um pouquinho. E faço projetos, né, de regularização, tanto em Belo Horizonte como aqui na região metropolitana, e trabalho também com projetos de combate a incêndio. Obrigado, Lívia. Seja bem-vinda. Luísa Guinho. Ei, gente, boa noite. Vocês me escutam? Sim. Eu não vou conseguir ligar a câmera também, mas eu sou Luísa, arquiteta. Eu trabalho atualmente no escritório de arquitetura, mas na parte de conceituação, assim, da ideia do projeto, a gente não aprova o projeto lá, mas eu pego muito freela de uso capião e regularização também, mas tenho muitas dúvidas, assim, estou começando mais nessa área. Estou fazendo mestrado na área de assessoria técnica em arquitetura e urbanismo, para pessoas de baixa renda. E acho que, de modo geral, assim, já tive que aprovar em contagem, também tive bastante dificuldade. Acho que vai ser importante para aperfeiçoar e projetos futuros. Maravilha. Obrigado, Luísa. Seja bem-vinda. Marcele. Bom. Natália Nascentes. Oi, Dani. Eu sou arquiteta também. Você está dando, se ligou a câmera aqui. Hoje, o meu foco é projeto sustentável. Eu trabalho com a simulação termoenergética e lumínica para a norma de desempenho, LEED, selo azul caixa. E como eu estou nessa área mais técnica da arquitetura, aí eu me interessei por fazer o curso de aprovação. Eu já fiz um curso com você, assim, acho que uns 10 anos, não sei, tem bastante tempo presencial, assim, muito tempo mesmo. E aí eu queria voltar nisso, porque como eu ofereço consultoria para arquiteto, principalmente nessa área de sustentabilidade, para ter mais isso também, para poder oferecer tanto a consultoria de aprovação quanto a regularização, nessa área mais técnica mesmo. Nossa, eu tô tão feliz de ter gente que fez curso com a gente aqui de volta, que é tão bom. O meu tem muito tempo, assim, era outra lei, inclusive. Deve ser a antiga, né? Presencial, né? Antes da pandemia era a lei anterior. Bem antes, assim. Mas que bom que você está aqui, viu? Rodolfo Costa. Não tá. Rúbia Assunção. Sou eu. Eu já me apresentei. Boa noite a todos. Eu sou perito avaliador judicial, tenho a formação no curso de Direito e despachante imobiliário. Eu presto civis nas 40 cidades da região metropolitana e tenho feito alguns atendimentos em Belo Horizonte, mas tenho caído nessas minúcias da entrega de projetos, né? E eu estou aqui para me especializar. Obrigado pela oportunidade, excelente aula, estou adorando. Tá ótimo, que bom.
A Scarlett já falou e a Rúbia também, né? Eu acho que, como foi fora da ordem aqui, me corrijam aí, meninas. Sirlene, Maria. Ah, você está sem câmera e microfone. Então, deixa aí no chat depois a sua formação, né? O que você faz para a gente te conhecer também, tá, Sirlene? E Tatiane Cunha. Bom, a Tatiane ainda não falou. A Dani acho que voltou, né? Voltou. A Dani Dani Sturz. Voltei, gente. Boa noite. Boa noite. Desculpa, eu não sabia se vocês tinham chamado, que eu precisei sair de perto do computador um pouquinho. Então, eu sou formada em design de ambientes já há muitos anos. Achei uma grata coincidência encontrar a Dani Valim aqui, que Dani já é um contato antigo, né? A gente já trocou algumas figurinhas assim no ramo. Já trabalhei bastante com obra, com reformas, e eu comecei a fazer o curso de arquitetura, acabei de finalizar meu TCC, mas ainda estou aguardando colação, diploma. E aí eu já me interessava, né, pelo assunto de aprovações, já estava namorando há alguns bons meses esse curso, mas como eu estava no final também do curso e tudo muito, muito corrido, eu fui deixando mais para frente e agora eu estou querendo me dedicar, né, a essa oportunidade também, porque eu acho que com um concurso de arquitetura eu posso agregar, né, mais isso aí nos meus trabalhos. A minha intenção, na verdade, é me dedicar mais a esses serviços burocráticos. Eu também estou estudando e começando a ofertar o serviço de regularização de INSS de obras. Então, enquanto o diploma não sai, né, a ideia é eu trabalhar só com a regularização do INSS, e depois que eu tiver com o diploma, a intenção é eu estudando a aprovação, né, de projeto, para depois eu poder ofertar esse serviço também. Então, acho que vai ser bem bacana, né, trocar aqui com os colegas, e nessa possibilidade de ter gente de várias áreas é sempre muito bom para a gente estabelecer essas parcerias que realmente faz toda a diferença, né? Certamente. Obrigada pela oportunidade. Que bom que você está aqui, viu? Estou muito feliz. Também, Dani. Tem uma pessoa aqui que o nome não aparece para mim, então eu não sei quem é. Aí quem ficou sem falar, se quiser se manifestar aí para se apresentar, por favor. Olá. Olá, Clarissa. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu cheguei, vocês já estavam falando, mas pelo que eu percebi, cada um está se apresentando, né? Falando um pouquinho da própria formação. Estou tentando abrir minha câmera aqui. Ok. Vamos lá. Gente, estou sem maquiagem, eu vim correndo, busquei menina na escada do escritório, busquei as minhas filhas, levei para casa dos meus pais, vim correndo para cá, e é desse jeito, né? Mas meu nome é Clarissa Rodrigues, eu sou engenheira civil e engenheira de segurança do trabalho. Eu moro em Governador Valadares, leste de Minas Gerais. E aqui eu trabalho com elaboração de projetos, principalmente projetos de regularização de imóveis na Prefeitura Municipal daqui, assim como projetos de segurança contra incêndio também, que é a menina dos olhos para mim. E trabalho com outros serviços também, como aprovação de projeto de clínica odontológica na vigilância sanitária, as questões de acessibilidade também, entre outros serviços. Mas o meu carro-chefe é a regularização de imóveis aqui e segurança contra incêndio. E eu gostaria de ampliar a minha oferta de trabalho, e eu gosto muito de Belo Horizonte, né? Tirando Valadares, Belo Horizonte é o lugar onde mais estou, né, nesse mundo. Então, por que não iniciar também os meus trabalhos na região aí? Então, estou aqui para entender um pouquinho mais sobre a questão da legislação e, a partir daí, entender um pouco mais do mercado e iniciar minha atuação também. Ótimo. Obrigado. Seja bem-vinda, Clarissa. Sou eu que agradeço. Obrigado. Então, ótimo. Todos falaram? Faltou alguém? Não, né? Falta uma pessoa que eu não sei o nome, que está aqui o nome, né, fechado. Aí, se ela estiver ouvindo, ela pode manifestar aqui com a gente. Não, então vamos começar, então. Vamos lá. Por favor, Dani, pode se apresentar? Bom, né, pessoal? O Valdeci já deu um breve relato aí, né, de quem somos. Então, só para
começar, né, a nossa apresentação. Esse curso a gente ministra ele desde 2017, como o Val disse. Teve algumas alterações na legislação, a gente foi acompanhando ao longo desses anos, desse período. Além do curso de aprovação de projetos, a gente ministra também o curso da NBR 16280, que é a NBR de reformas em edificações, e nós estamos finalizando aí para retomar com o curso de acessibilidade. Então, se Deus quiser, em breve a gente vai ter mais essas duas ofertas, para poder melhorar, né, a questão da capacidade técnica como um todo. A gente migrou para o online, até contra um pouco a minha vontade pessoal, porque eu gosto de encontrar com as pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de estar perto e tudo mais, mas a gente veio para o online, porque eu estou com uma bebê de 4 meses, então até eu vou pedir aí, caso eu precise sair correndo aqui para atendê-la, se ela acordar eventualmente, a compreensão de vocês, né? Então, a gente fez essa mudança para a gente conseguir manter o curso, né, em oferta e atender também a nossa necessidade pessoal aqui, no caso. A minha primeira formação foi design de interiores, eu trabalhei muitos anos no escritório de arquitetura, gerenciando esse escritório, desenvolvendo projetos de reformas, né, aprovações e todas as questões correlatas, né? Fiz a arquitetura e, enquanto eu era funcionária desse escritório lá atrás, eu achava que eu ia ser sempre funcionária de algum escritório ou gerente, né, daquela condição. Eu tinha os meus clientes em paralelo, mas a gente fica ali naquela zona de conforto por um período, né, achando que é aquilo. E aí eu comecei a estudar, inclusive fui aluna, né, do curso de aprovação, fui aluna do curso da norma de reforma, fiz vários cursos livres, igual vocês estão fazendo aqui, e aí eu me descobri na área mais técnica, tanto da engenharia quanto da arquitetura. Eu fiz uma especialização de perícia e avaliações de imóveis, parceria da PUC com o IBAP. Então, desde 2017, eu sou filiada ao IBAP. Agora, nessa gestão, eu estou fazendo parte da diretoria do IBAP. E a gente foi para um lado, né, mais técnico, que a arquitetura, infelizmente, ela aborda isso um pouco menos do que a parte da engenharia, mas é uma área que tem muito a ver, né, com a nossa necessidade mesmo da construção civil. Após essa especialização, eu fiz outra especialização de engenharia diagnóstica e arquitetura bioclimática. Aí eu tive certeza que eu não gosto muito da arquitetura bioclimática, eu vi que a Natália desenvolve muitas questões, né, que tem a ver com isso, mas é uma questão pessoal mesmo. Em paralelo a isso, eu passei num concurso público e hoje eu sou funcionária pública. Então, depois que eu trabalhei nesse escritório, eu tive meu escritório também por alguns anos, e aí eu passei nesse concurso e hoje eu estou como arquiteta numa prefeitura aqui da região metropolitana. Então, antes eu aprovava os projetos nas cidades e aqui em Belo Horizonte, né, a gente dava aula sobre aprovação, e hoje eu estou na condição de quem analisa. Então, a gente traz aqui para o curso o máximo que a gente consegue da prática para ajudar. E, assim, a gente vai perceber que muitas dificuldades que nós encontramos no momento da aprovação são erros básicos que falta no profissional. O primeiro é leitura, porque o profissional ele tem preguiça de ler a legislação, de estudar sobre ela e trabalhar em cima da legislação. E um segundo erro, que é grotesco, é desenho arquitetônico. Então, é triste que a gente passa anos na faculdade para desenvolver, para aprender a fazer projeto, e a gente peca no mais simples, que é o que deveria, né, ter uma condição mais elaborada para a gente não ter tantos problemas de desenho de representação. Então, assim, a gente sempre traz no curso aqui as nossas experiências também enquanto profissional, né, enquanto vivência, para poder facilitar e a gente ter êxito aí nos processos de aprovações. Posteriormente a isso, eu fiz outra especialização em gestão pública,
E agora eu estou fazendo uma faculdade, né, de administração pública para eu entender um pouco, porque eu nunca fui concurseira, eu nunca, né, fui para isso e me enxerguei nessa condição. Estou gostando de trabalhar lá para a gente conseguir levar uma questão, embasamento técnico mais elaborado, mais desenvolvido, e melhorar realmente a nossa classe dentro do possível, né? Então, é mais ou menos, né, resumindo isso. O curso, para quem desenvolve trabalhos, tanto em Belo Horizonte quanto em região metropolitana ou em outra cidade, se você pegar o nosso roteiro, né, de desenvolvimento, de estudo da legislação, do estudo de viabilidade, dessa verificação de todo o processo, o que a gente vai passar aqui dá para se aplicar em qualquer outra prefeitura. Obviamente que vai ter as especificidades da legislação de cada município, mas a ordem, né, do processo de aprovação, ele é muito semelhante, é muito parecido, então a gente tem essa condição de fazer isso virar um checklist, né, virar uma base de desenvolvimento de projetos, tá, de aprovação. Hoje, nessa prefeitura, então, eu estou no setor que faço a emissão de alvará de construção e baixas de construção, né, e também tenho a responsabilidade lá de uma comissão de avaliação de imóveis do município. Então, vai muito aí para a área do Rodolfo, né, Rodolfo, da parte de perícia que a gente desenvolve, a gente faz laudos periciais, essa questão dessa investigação e tudo mais, e avaliações de imóveis, né, de interesse do município. E por que eu estou falando isso? Porque está tudo linkado. Para eu fazer um processo de regularização, por exemplo, eu preciso de um laudo que vai validar a condição da minha edificação. Eu vou assinar falando assim, ó, essa edificação pode ser regularizada, ela está em perfeitas condições. E para eu fazer um laudo disso, eu preciso de um parceiro que seja perito, que entenda da estrutura para ele validar isso que ele está emitindo no laudo técnico, por exemplo, né? Aí já tem o LinkedIn aí do nosso parceiro, ó, gostei disso. A gente tem que trabalhar como corresponsáveis, né? Que somos. Então, a gente é arquiteto, tem aqui a parte que é arquiteto, tem o pessoal que é engenheiro, e eu falo, gente, eu entendo alguma coisa de estrutura, mas eu não estudei para fazer estrutura e nem quero ter que pensar nisso. Tem um engenheiro que vai ser meu parceiro, que vai trabalhar junto comigo nessas condições. Eu já desenvolvi um trabalho com a Dani, lá atrás, ela ainda design de ambientes, eu arquiteto, a gente fez um estudo, né, Dani, uma situação juntas de corresponsabilidade, de parceria, de confiança e tudo mais. Então, é isso, a gente tem que ter esse olhar e trabalhar, né? O que eu sou boa? Eu sou boa nisso, eu sou boa em combate a incêndio, poxa, eu sou boa em arquitetura. Então, vamos trabalhar junto? Porque ninguém precisa saber demais de tudo, a gente tem que ter a nossa compreensão e o nosso desenvolvimento. Só mais uma questão, eu vi que perguntaram aí sobre o material. O material a gente vai entregar depois da finalização do curso, a gente já entregou em outras aulas antes e se perdeu, porque já tivemos alunos que não conseguiam acompanhar com a gente, que ficavam olhando lá na frente, perguntando coisas lá da frente, e a gente aqui focado na legislação. Então, como é um assunto muito denso, a gente vai falar de lei, isso é bastante, né, cansativo no sentido de legislação, a gente precisa da atenção de todos aqui conosco. Posteriormente, nós vamos entregar o material que vocês vão ver aqui, e um complemento, né, que vai ajudar aí muito na vida profissional de todos, tá? Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigada aí pela presença de todos, né? Sejam bem-vindos e espero que a gente consiga fazer uma troca aí de experiência bem formidável. Valeu, obrigado, Dani. Obrigado. Eu acho que assim, a Dani falou tudo, eu não preciso falar mais nada, né? Não, a Dani sempre fala muito bem, ela sempre se apresenta e traz para a gente aqui uma responsabilidade. Eu até brinco que ela é arquiteta, eu engenheiro, e às vezes ela tem muito mais engenheiro com ela e eu mais arquiteto comigo, e a gente fica trocando esses papéis, sabe? Eu gosto também muito da área da arquitetura, eu acho que trabalhar em conjunto é a melhor forma possível para poder alcançar todos os resultados que buscamos. Tem aí minha formação inicial na área da engenharia,
mas busquei o estudo, na verdade, da prática da utilização de toda a edificação. Então, quando eu percebia que depois de uma obra pronta, depois de um imóvel entregue, vinha ali a manutenibilidade. E aí a gente percebia a responsabilidade de todos os projetistas, mesmo que não participaram da execução. Então, quando de repente você tem um imóvel na sua mão e precisa exercer ali uma responsabilidade ou atender uma necessidade da edificação, uma estrutura viva, ela precisa ser contida de alguma maneira, né? Tem que ser preservada para a sua vida útil. E aí a gente começa a perceber que alguns fatores eles são esquecidos, ou às vezes até para não conseguirem contemplar todas as exigências que a legislação traz, as legislações trazem, né? Seja ela federal, estadual, municipal, eles acabam deixando de perceber o individual. Um exemplo que eu gosto de trazer muito aqui são os barriletes. Às vezes você vai entregar ali uma edificação, inúmeras unidades, e aí, de repente, quando chega lá na caixa d'água, embaixo da caixa d'água, aquele barrilete, eu preciso de uma manutenção, que ela vai ser dada num certo período, e quando necessário, o profissional precisa acessar o local, aquele local ele não está totalmente disponível. Às vezes, até de forma insalubre, o trabalho que se dá naquele local. Então, a gente tem que perceber que nós, projetistas, somos responsáveis pela manutenibilidade daquela edificação. Tudo que se dá lá na frente, nós podemos ser responsabilizados. Né? Nós tivemos aí, se não me engano, foi a Natália Nascentes que falou sobre a norma de desempenho. A norma de desempenho, ela traz outras 1.200 normas, mais o Código de Defesa do Consumidor. Nós somos corresponsáveis naquilo que projetamos, mesmo que não executamos. Tá? A gente tem que ficar muito atento com isso. E aí, hoje também eu atuo numa área conjunta, que a Dani também atua, não só na área de avaliação de imóveis, mas também na área de perícia. Hoje eu trabalho em duas frentes, né, duas concessões. Trabalho no Rodoanel e no Metrô BH, né, onde faço análise das edificações, das múltiplas edificações, aquelas que são atingidas pelo projeto, né? Rodoanel, nós temos aí 70 quilômetros a serem criados, né, numa área totalmente nova, sem aproveitar qualquer tipo de via. É um projeto Greenfield, vai ser todo fechado. Para quem não conhece, vai ser assim, uma obra magnífica para atender não só o anel rodoviário, mas toda a região metropolitana, toda a área industrial. Vai ser um projeto ótimo. E, no caso do metrô, né, linha 1, agora é criação da linha 2, nós temos aí estudos também para a linha 3 e linha 4. Então, assim, a tendência de crescer no transporte público, né, naquilo que se entende, né, na necessidade, até eu vou falar um pouco no plano diretor, a necessidade dessa mobilidade plural, né, atender igualmente a todos. Então, todo mundo tem buscado essa inclusão. Tá? A palavra inclusão também vai aparecer muito aqui, a gente não fala às vezes só de acessibilidade, a gente fala de inclusão. Mas, enfim, vamos seguindo aqui com o nosso curso. Eu vou passar brevemente aqui um videozinho, só para a gente interagir. Se não entrar o som, por favor, me avisem, tá? Vai começar agora. Vamos parar de novo. Por que não começou? O som? Não, o som não está saindo. Eu já tinha até percebido esse problema junto. Eu não vou conseguir passar para vocês aqui com som. Acho que não vai ser legal. Eu vou mandar lá no grupo para vocês, aí a gente consegue assistir. Mas era um videozinho demonstrando a oportunidade que se tem, indiferente do tamanho que nós somos. Né? Nós temos hoje
uma oportunidade de estarmos juntos aqui, de criarmos inúmeras oportunidades, e às vezes a gente teme utilizar todo o nosso conhecimento no mercado que existe. Temos hoje em Belo Horizonte cerca de 70% das nossas edificações de forma irregular, onde existe a necessidade da aplicação do nosso conhecimento. E isso não vai ser abarcado pelas grandes empresas, não vai ser totalmente atendido por aqueles que já se destacam dentro do mercado como principais desbravadores da área de aprovação ou regularização, o que for. Então, assim, existe um trabalho muito grande para ser preenchido, e acho que, assim, tem oportunidade para todo mundo, tá bom? Era mais ou menos mostrando sobre isso aí, esse vídeo. E aí, um grande inspirador que eu tenho, Mário Sérgio Cortella, faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não pode fazer melhor ainda. Assim, buscar o conhecimento, nunca devemos parar. Devemos sempre buscar fazer o melhor. E aquela condição que nós temos, nós vamos entregar o nosso melhor, mas pensando sempre em melhorar, sempre buscar algo mais, né? Sempre encontrando uma nova oportunidade, ou às vezes até tendo a oportunidade de abrir novos caminhos, né? Eu até falo muito sobre o conhecimento T, né? Se eu tivesse aí pessoalmente para vocês, eu ia mostrar, mas é como se fosse a letra T. Nós estamos aqui. O nosso conhecimento no alto, ele é mútuo. Eu posso falar de inúmeros assuntos, não importa por onde eu estou caminhando, qual o grupo social que eu estou dentro, mas eu vou me aprofundar em algum específico. Então, eu gosto muito dessa expressão, conhecimento T, que é onde nós estamos entrando agora. Então, num assunto específico, nós vamos aprofundar e buscar esse conhecimento individual, mas que também de forma conjunta conseguimos trabalhar, beleza? Lembrando o curso que nós montamos para atender não só aqueles profissionais que já atuam na área, que já possuem um certo conhecimento e buscam a sua atualização, mas também para aqueles que às vezes não conhecem totalmente, estão buscando esse conhecimento, né? Então, vamos aqui falar um pouco sobre o caminho da edificação. Para os arquitetos é muito comum quando a gente fala das etapas de projeto, né? Então, a etapa de projeto, como que ela se inicia, eu faço ali o meu levantamento de dados, eu faço o meu programa de necessidades, que é atender ao nosso cliente, fazendo um briefing, né, com o nosso cliente, onde ele conta para a gente todos os sonhos dele, todas as suas vontades, e a gente começa a perceber tudo que vai ser possível, que vai poder ser entregue para o seu cliente. E aí nós fazemos, então, o estudo de viabilidade. Esse estudo de viabilidade traz as reais possibilidades que poderão ser cumpridas para o nosso cliente. Então, não adianta nada, às vezes, ele te pedir um banheiro de um tamanho comum, né? Eu tenho ali, sei lá, 1,5 por 2,5, e falar assim, eu quero colocar aqui uma banheira de 4 lugares. Então, assim, a gente tem que pensar muito que, às vezes, os sonhos, eles são grandes, né? Mas, às vezes, nem sempre eles serão palpáveis, né? Serão totalmente alcançáveis. Então, a gente tenta minimizar e tenta, da melhor forma possível, atender o que ele precisa. Talvez, às vezes, eu não consiga colocar uma banheira de 4 lugares, mas eu coloco aquela, de repente vai trazer para ele um certo conforto, que vai conseguir atender individualmente, ou às vezes o casal, o que for, beleza? E aí eu parto, então, após o estudo de viabilidade, eu passo para o estudo preliminar do projeto. Esse estudo preliminar, eu vou apresentar para o meu cliente de que forma que vai ser concebida o projeto que ele tanto sonha. E aí faço algumas reuniões, apresento aquele projeto, demonstro para ele o que está sendo atendido, e aí com isso, se aprovado, eu passo para o chamado anteprojeto, onde eu vou fechar, vou realmente desenhar o que foi proposto e o que foi aceito, e fecho o projeto. Fechado o projeto, monto então o meu chamado projeto legal. E esse projeto legal é o que eu vou apresentar à prefeitura. Esse projeto legal, ele vai ser analisado pela prefeitura e vai perceber se eu estou não só atendendo aos parâmetros urbanísticos, mas às vezes aspectos também construtivos. Então, se eu estou pensando
na sustentabilidade, na salubridade, se eu penso em todo o desenvolvimento do projeto todo. E aí fazem na prefeitura essa análise e dão para a gente, então, a aprovação, né? Essa aprovação, eu tenho, então, o chamado alvará de construção, que é a autorização que eu tenho para começar uma obra, beleza? Lembrando, um alerta que eu dou aos profissionais, principalmente aqueles que estão começando, é que um projeto legal, né, ele não é o projeto específico para a execução de uma obra. Então, além do meu projeto legal, é interessante que você pense também no projeto de execução. Nós vemos algumas obras que elas são executadas com projeto arquitetônico, que é o mesmo entregue para a prefeitura, é o mesmo entregue para o cliente, mas que ele não traz alguns detalhes. E a gente percebe profissionais na obra com aquele projeto em si, mas sem os detalhes específicos. E aí que começam algumas pequenas falhas. Eles não conseguem os detalhes reais do projeto, eles começam pela sua experiência, aplicar o chamado achismo, e aí que vem a discordância, né? Aí vem um cliente falando, mas eu não queria um ponto de tomada aqui, ou eu precisava de um ponto de água ali, eu ia colocar um aparelho específico aqui ou ali, aqui seria um espaço que não teria nenhum tipo de radiação, porque eu gosto de um projeto, eu gosto de um espaço que não tenha qualquer ligação com o meio elétrico, enfim. A gente tem que, então, especificar muito bem dentro do projeto, com o projeto executivo, todos os detalhes que estarão em todos os ambientes, seja os ambientes secos, molhados, externos, internos, e aí por aí vai. Então, por isso que é importante, além do projeto legal, fazer também o projeto executivo. E aí o projeto executivo é um segundo produto. Você já fez o primeiro, que é projetar. O segundo projeto legal, ele traz, inclusive, outras oportunidades. Você faz o detalhamento não só da sua edificação, mas você faz o detalhamento de iluminação, você faz o detalhamento de marcenaria, você faz o detalhamento de marmoraria, você faz inúmeros outros detalhes que você pode engrandecer o produto que você vai entregar para o seu cliente, ok? E aí, partindo, então, após a aprovação do projeto, no alvará de construção, nós temos aí o chamado cadastro de obra. Algumas pessoas até desconhecem. Cadastro de obra hoje é indispensável. Esse cadastro de obra, que é o CNO, ele deve ser feito em até 30 dias após a emissão do alvará de construção. O alvará de construção, quando ele é emitido pela prefeitura, a prefeitura mensalmente ela envia para a Receita Federal todos os alvarás emitidos. Então, a Receita Federal ela já tem reconhecido os alvarás que foram concedidos e que você, dentro daquele prazo, então, de 30 dias, precisa informar para a Receita que você já tem uma obra a ser executada. E, então, você informa o início da obra, faz o cadastro da obra, informa o início da obra e começa, então, o registro dela. Na Receita Federal, nós temos que fazer a identificação de todos os materiais que serão utilizados. E aí é o chamado popularmente por todos aí, que é o INSS de obra. Eu preciso saber se aquele material ele vai ser remanufaturado dentro da obra ou se ele já vem pronto da indústria. Né? Aqueles que vêm pronto da indústria, já existe já o recolhimento de INSS lá na indústria. Então, você faz a devida identificação. Aqueles que são entregues na obra, nós precisamos registrar e identificar que um profissional vai trabalhar com aqueles materiais. E aí, esse profissional precisa recolher o seu INSS e assim por aí vai. Por que eu preciso saber disso? É porque é o seguinte, no final da sua trajetória, como a gente está vendo aí, após a construção, após a solicitação do habite junto à prefeitura, se temos, então, a aprovação, quando nós partimos, então, para o registro da edificação junto ao cartório, o cartório vai exigir de você não só o documento de baixa de construção, que é o popular habites, mas vai solicitar de você também a certidão negativa, que é a CND, informando que você já fez o recolhimento dos impostos, e aí pode, então, fazer o registro da sua edificação junto àquele terreno. Porque, inicialmente, o que nós temos? Nós temos um terreno. Esse terreno é o que está contido dentro daquela matrícula junto ao cartório. Após a construção, precisamos informar o cartório
que foi feita, que foi levantada ali uma edificação, e que dentro daquele terreno possui, então, uma construção já pronta. Tá? Então, é só um adendo, e aí lembrando, o CNO, né, esse processo do CNO, CND, é também um outro produto, e aí precisamos atentar quanto a isso. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Posso seguir? Beleza. E aí, seguindo aqui, então, naquilo que para a gente nós vamos estudar bem aqui, são as etapas de projeto. O que é interessante para a gente sobre todas as etapas de projeto? O levantamento geral de dados do terreno, eu preciso fazer, e é de extrema necessidade, para eu montar todo o levantamento de dados que eu vou ter com o terreno e, em conjunto, identificar as características que o cliente vai trazer para mim do que ele precisa naquela edificação. Então, eu vou começar a entender o espaço que eu tenho disponível, qual a região que ele quer empreender, seja uma edificação residencial, seja comercial, industrial, ou de que forma for. Então, eu preciso fazer esse estudo para poder saber com o que eu vou conversar com o cliente, como que eu vou apresentar para o cliente, né? Lembrando, gente, toda edificação é uma obra-prima. Nós possuímos, né, o direito sobre aquele projeto que fazemos. Inclusive, a gente tem que ficar muito atento com isso, porque existem profissionais que, às vezes, fazem um projeto, não dão sequência, de certa forma, às vezes, até registram isso junto a uma RRT ou uma RT, ou, às vezes, até o início de um processo junto à prefeitura, e aí o cliente, por alguma razão, decide seguir isso com outro profissional. Conselho que eu dou: esse segundo profissional, entenda se aquele projeto existe algum tipo de responsabilidade sobre ele, algum tipo de registro. Porque como a gente tem o chamado direito autoral sobre o projeto, é interessante que a gente peça licença. Então, assim, que comunique aquele profissional que o projeto, que você está dando sequência àquele projeto, ou se assim não for, que você abandone aquele projeto e dê sequência a um novo, deixando as reais características do que você gosta de projetar, né? Do jeito que você gosta de desenhar, beleza? Após, então, esse processo, eu começo a empregar todas as soluções físicas e jurídicas legais do projeto. Eu começo, então, a fazer o meu estudo de viabilidade. Com tudo que eu já possuo, eu verifico se tudo aquilo vai ser possível entregar para o cliente. Sabendo se é possível ou não, eu já, então, entro na produção, e é aprovado pelo cliente, né? Eu já entro na produção do projeto em si, né? Que aí seria esse estudo preliminar, que aí eu começo a empregar todos esses elementos principais que serão concebidos, a técnica construtiva a ser empregada, e por aí vai, né? Eu, hoje em dia, gosto muito, sou muito fã de steel frame. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. A steel frame hoje traz inúmeras oportunidades que a construção comum, né, a construção com alvenaria, às vezes ou concretado, todo concretado, não traz totalmente. Né? E o steel frame, ele já é utilizado em grandes países do primeiro mundo, e existia muita resistência brasileira quanto a essas novas metodologias, que na verdade não é nova, né? É antiga. Inclusive o steel frame, ele vem do wood frame, né? E hoje a gente usa já no sul do país, né, Rio Grande do Sul, Paraná, nós temos aí edificações que naturalmente são wood frame, são construções construídas toda com madeira, né? Então o steel frame, ele traz inúmeras vantagens. Quem depois quiser essa oportunidade, eu formo às vezes até alguns grupos para levar até uma grande empresa para fazer essas apresentações. Construções de alto nível, né, para um alto padrão, para mansões, grandes galpões, pequenos edifícios, e por aí vai. Então a gente começa a entender as grandes possibilidades que temos. Imagina, uma casa de 160 metros, 200 metros, você conseguir ter a concepção dessa casa em praticamente 2 meses. Ah, mas como assim só 2 meses? Eu estou falando tirando a fundação. É uma fundação simples que se faz, às vezes, com steel frame, é bem mais simples que se faz com o convencional.
né? Às vezes, em alguns casos, eu uso um radier. E aí, no caso, a concepção em si, acima da fundação, eu tenho aí mais ou menos esse prazo de 2 meses. Aí que eu entro em alguns acabamentos, né? E por aí vai. Mas quem tiver um de interesse, eu estou à disposição, quem quiser conhecer, beleza? Aí os próximos passos aqui, após esse estudo que eu faço, estudo preliminar, eu entro na minha montagem do anteprojeto e, consequentemente, com a aprovação, como eu tinha dito, né, o projeto legal, que é o que tanto importa para a gente no estudo que nós vamos fazer aqui. Né, o projeto legal é o que eu preciso, então, entender toda a legislação de Belo Horizonte para poder, então, chegar num produto final e apresentar à prefeitura para que o analista compreenda e consiga entender o meu projeto e dar ali a devida aprovação, que nós somos corresponsáveis com aquela aprovação, beleza? O seguinte é o que eu já tinha apresentado para vocês, é o projeto básico e, consequentemente, o projeto executivo, né, que são diferentes projetos que a gente precisa entender a característica de cada um, beleza? Esse aqui eu vou colocar para vocês, como eu tive problema com o som no primeiro, com certeza nesse segundo aqui também vai, mas não, isso não faz diferença. Era só um resuminho que a gente faz e eu coloco lá no grupo para a gente, sem problema nenhum, beleza? Olá. Vou passar aqui para o seguinte. E uma pergunta que eu faço muito aqui para a gente entender. Alguém sabe aí qual que é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Alguém quer se aventurar aí, fazer para a gente aí uma... Esse saiu, Daniela? Ótimo, vou voltar aqui. Então, peraí. A Daniela falou que saiu o som dele. Vamos lá. Olá, sabe quando a gente anda por Belo Horizonte e fica pensando, por que tem um prédio gigante bem aqui, do lado de uma casinha? Ou, sei lá, por que esse parque foi parar justamente nesse bairro? A resposta para tudo isso, acredite, está em um único documento. E hoje a gente vai decifrar esse verdadeiro manual de instruções de BH, o Plano Diretor. Pois é, essa é uma pergunta que no fundo define a vida de milhões de pessoas, né? Ruas, prédios, parques, nada disso aparece por acaso. Por trás de cada esquina, de cada avenida que a gente cruza, existe um plano, existe uma intenção. E está aqui ele, o tal do Plano Diretor. Para simplificar, vamos pensar nele como se fosse um grande livro de regras do jogo de construir uma cidade. É esse documento que vai ditar o que, onde e como cada coisa pode ser construída. Só que, olha, seria muito simplista chamar ele só de livro de regras. Na verdade, é muito mais que isso. É uma visão, sabe? Um roteiro que tenta, de verdade, desenhar o futuro da cidade. Então, a ideia central por trás de tudo isso é guiar o crescimento da cidade de um jeito mais inteligente, mais pensado. O plano tenta equilibrar as coisas, sabe? De um lado, o desenvolvimento, que é super importante, mas do outro, a sustentabilidade, a justiça social e, claro, a preservação da identidade única de BH. No fundo mesmo, é uma busca por uma cidade que seja melhor para todo mundo. Certo. Agora vamos para a parte prática, o que realmente interessa no dia a dia. Para qualquer pessoa que queira construir qualquer coisinha que seja na cidade, tudo se resume a 3 perguntas fundamentais. Se a gente entender as respostas para elas, a gente entende a espinha dorsal do plano diretor. Vamos lá. Primeira pergunta, a mais básica de todas. Onde? Onde uma construção pode ser feita? A localização define absolutamente tudo. E a resposta para isso está num conceito chamado zoneamento. O que é o zoneamento? Pensa que é o jeito que a cidade se organiza. É como se a gente pegasse um mapa de BH e dividisse em pedaços, em fatias. E cada fatia dessas tem uma vocação, um propósito específico. Algumas áreas são mais para moradia, outras para o comércio e outras importantíssimas que precisam ser protegidas a todo custo. E aqui a gente consegue ver essa estratégia em ação. A cidade não é uma coisa só, um bloco único. Olha só, existem as zonas de preservação ambiental, aspas, onde a natureza é a prioridade máxima. E aí, no outro extremo, a gente tem as zonas de ocupação preferencial, as OPs, e as centralidades, que são justamente as áreas onde a cidade quer que tudo aconteça, que tenha mais gente morando, trabalhando e circulando. Beleza, já entendemos o onde. A próxima pergunta lógica é quanto? Qual o tamanho, o volume total de construção que é permitido em um terreno? E a resposta para isso está num conceito super importante, o coeficiente de aproveitamento, ou só CA. A analogia do orçamento de construção que está aqui na tela é perfeita, é exatamente isso. Cada lote tem um crédito,
um limite de metros quadrados que podem ser construídos ali. E a conta é bem simples, olha só. Vamos supor que um lote tenha 500 metros quadrados. E o coeficiente de aproveitamento, o CA daquela zona, seja 1,5. É só multiplicar um pelo outro. 500 vezes 1,5 dá 750 metros quadrados. Essa é a área total que pode ser construída ali. Bem direto ao ponto. Então tá, já temos o onde, através do zoneamento, e o quanto, com o coeficiente de aproveitamento. Falta a última grande pergunta. Qual o formato? Como essa construção pode ficar fisicamente dentro do lote? É aqui que entra o que os arquitetos e engenheiros chamam de envelope da construção. Imagina uma caixa 3D invisível dentro do lote. O prédio tem que ser construído dentro dessa caixa. E o que define o tamanho dela? Exatamente isso aqui. Os afastamentos da rua, as distâncias dos vizinhos e, claro, os limites de altura daquela região. Ok? Então o projeto está pronto, está respeitando o zoneamento, o coeficiente, o envelope, tudo certinho. E agora? Como é que essa ideia no papel vira um prédio de verdade? Bom, é aí que começa a jornada do licenciamento. Esse aqui é o caminho tradicional, o passo a passo padrão. Primeiro, o projeto é feito. Depois, ele vai para a prefeitura, que analisa tudo em detalhe. Se tiver tudo ok, eles aprovam e emitem o alvará de construção. Aí sim, a obra pode começar. E no final de tudo, depois de construído, tem a vistoria final. Se a prefeitura conferir que tudo foi feito direitinho, ela libera o habite-se, que é tipo a certidão de nascimento do imóvel, sabe? Só que hoje em dia tem uma alternativa que agiliza muito isso. O alvará na hora. A grande diferença aqui é a confiança no profissional. Em vez daquela análise super demorada da prefeitura antes de tudo, o alvará é emitido com base na declaração do responsável técnico. E a fiscalização acontece depois, durante a obra. Basicamente é uma troca. Análise detalhada antes pela agilidade de começar logo. Tá, mas e aquela situação super comum? E as construções que foram feitas há anos sem seguir nada desse processo? Aquele famoso puxadinho. O que acontece com elas? Pois é, existe um caminho para isso também. O nome do processo é regularização. De forma bem simples, é um jeito de legalizar uma construção que já existe, mas que está irregular. Claro, desde que ela cumpra alguns requisitos mínimos de segurança e de uso. É como se a pessoa chegasse para a prefeitura e falasse: olha, tá aqui um raio-x do que já foi feito, vamos legalizar? O objetivo final é conseguir a baixa de construção e deixar o imóvel 100% legal. No fim das contas, depois de passar por todas essas regras técnicas, todos esses detalhes, a gente volta para uma ideia muito maior, um conceito fundamental sobre como a gente vive em comunidade. Esse conceito tem um nome lindo, gentileza urbana. É uma das partes mais inspiradoras do plano. É a ideia de que uma construção privada pode e deve contribuir de forma positiva para o espaço que é de todo mundo, o espaço público. Mas como é que isso funciona na prática? Bom, são coisas como prédios com lojas no térreo, que trazem mais vida, mais movimento e até mais segurança para a rua. São aquelas áreas verdes na frente dos prédios que todo mundo pode curtir. É basicamente projetar um prédio pensando não só em quem vai estar lá dentro, mas também em quem está do lado de fora, passando pela calçada. Então, o ponto crucial é exatamente este. O plano diretor, no fim, não é só sobre burocracia. Ele é a ferramenta que a sociedade cria para garantir que o crescimento da cidade seja um projeto coletivo, sabe? Um projeto onde cada nova construção possa, de fato, contribuir para um futuro melhor para todo mundo aqui em Belo Horizonte. E com isso, fica a reflexão final. Como será que essas regras vão moldar a Belo Horizonte do futuro? Quando a gente olhar para a cidade daqui a 10, 20 anos, qual vai ser o impacto que a gente vai ver? Que cidade, afinal, estamos construindo juntos? A resposta para isso está sendo escrita agora, em cada novo projeto aprovado. Até a próxima. Aí, pessoal. Então, com isso tudo apresentado, eu posso parar aqui, né? Já está tudo explicado, não está? Acho que, assim, da forma que foi moldada aqui, que foi apresentado, é realmente para que vocês entendam que não é esse bicho papão, sabe? Não é esse bicho de 7 cabeças, não é nada desconfortante para a gente poder tentar aprender e compreender todo esse espaço. Alguns até falaram aí sobre leis, legislação, a Dani mesmo falou, né, sobre leitura. O que eu acho que, assim, é muito importante possuirmos o conhecimento, sabermos onde que a gente vai encontrar cada informação. E aí a gente começa, então, a desenhar, começa realmente a aplicar o nosso conhecimento de forma até simplificada
da forma que foi apresentada para vocês. A forma que deve ser entregue, vai ser estudado e entregue para a devida aprovação, como todos nós buscamos. Seja para aprovação, seja para regularização, né? Seja aprovação inicial, seja regularização, da forma que nós buscamos. Beleza? Alguém quer pontuar algo do que foi falado aqui durante essa apresentação? Eu tenho uma dúvida, não sei se eu vou falar isso mais para frente. Essa questão da regularização, por exemplo, que vocês falaram, né? Quando uma edificação, por exemplo, é multifamiliar, não sei, tem um prédio e tudo, e aí ela pode ser regularizada mesmo se não tem acessibilidade, se não tem nada, ou esse perdão, assim, né, dessa anistia é 100% de multa ou tem alguma questão que tem que adequar? Isso, vocês saberiam me responder? Vocês vão falar mais? Não sei. Não, nós vamos entrar sobre isso. Regularização, inclusive, é o segundo ponto que nós entramos, tá? Toda a legislação ela é apresentada inicialmente aqui voltada para aprovação, e aí nós entramos nesse segundo ponto voltado para a regularização, mas basicamente, respondendo o que você me perguntou, uma edificação multifamiliar com exigência de acessibilidade, ela deve ser cumprida. Não existe perdão para acessibilidade. Ela precisa ser atendida. Então, assim, devemos utilizar dos nossos artifícios, né, de conhecimento, seja arquiteto ou engenheiro, para realmente buscar essa solução e encontrar, então, uma razão para esse atendimento. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente não fala só de pessoas com deficiência, né? Nós falamos de inclusão. Então, você fala de cadeirantes, você fala de pessoas usando algum tipo de equipamento como muletas, você fala de obesos, idosos, grávidas, e aí por aí vai. Então, todas essas pessoas, elas precisam ser atendidas de alguma maneira. Exemplo, um banheiro de acessibilidade, ele é uso exclusivo? Não, ele é de uso prioritário. Ele pode ser de uso de todos, mas nós devemos entender que aquele espaço é de espaço prioritário para o uso daquelas pessoas que precisam desse tipo de atendimento. Filas de caixa, né? Quando a gente está ali no banco, está num supermercado, no caixa, enfim. E aí possui aquele caixa exclusivo, né? Que não é exclusivo, é prioritário, né? Aquele caixa ele pode ser utilizado por outras pessoas. Não necessariamente precisam ser pessoas com algum tipo de necessidade de atendimento, né? Mas é de forma prioritária quando aparece um idoso, um cadeirante, um obeso, uma grávida, e aí por aí vai, ok? Beleza? Mas aí no caso de um prédio, por exemplo, que não tem como, que não foi regularizado, ele é obrigado a colocar um elevador, por exemplo, para conseguir esse habite? A gente vai entrar nesse caso, a gente vai falar sobre regularização, quando chegar nesse ponto, me lembra de novo, né? E a gente vai falar especificamente, só para a gente não atropelar e entrar nesse assunto. Mas, necessariamente,